Aí meu pai teve uma época que falou, não, eu possivelmente influenciado pelo que ele ouvia, né? Para quem não sabe, os mais novos aí que estão vendo a gente, ouvindo a gente, os quadrinhos sofreram muito na mão da censura, né? Então, Né? teve Que uma falavam que era violento, como que era? Não sei o que das formador, crianças. formador Não sei, aquele livro é, famoso, a Sedução dos A Inocentes. Sedução dos A Inocentes, cara. Sedução do Inocente do Frederick Wertham, que ele fala que o Batman e o Robin eram um incentivo à homossexual. Na época se falava homossexualismo, não era nem homossexualidade como é hoje. Que a Mulher Maravilha era um estandarte do lesbianismo. Isso tá no livro. É mesmo? E aí, né, então, houve queima de quadrinhos. Então, na época, começa a querer ler super-herói, aí meu pai começa, não, Mas não. veio aqui pro Brasil isso também? Veio, chegou aqui. Não, isso aí é emburrecedor. Esse é um negócio que emburrece, esse é um negócio que Cara, que vai acho que é fazer dessa mal para as época, né, crianças. que ficou que quadrinho é coisa É isso. menor, né? É isso. Então é assim, não, isso aí vai fazer mal para. Tinha uma clássica que o Frederick Wertham fala que os quadrinhos eram formadores de jovens delinquentes, cara. Então, assim, porra, caralho. Não, porque tinha quadrinho de terror, tá? Pô, mas o que tem de gente que aprendeu a ser, entre aspas, do bem por causa do Homem-Aranha, do Super-Homem, do Batman, cara, que falava, pô, que se inspirava nos exemplos dos caras, tal. E que tinha essa mensagem, né? No começo, especialmente porque era mais voltado para criança. Hoje Naquela época não tinha anti-herói. O herói era não, herói mesmo, era né? isso. Era isso. O anti-herói não existia, era loucura, cara. bandido. O cara era bandido. E depois os quadrinhos vão se modificando com o passar do tempo. Vai ter o cara que fica mais na zona cinzenta, que o cara hora tá aqui, hora tá ali, ele é bandido, ele é vilão, ele é bandido, ele é herói. Então, Mas conta pro pessoal o que foi essa fase que eu não vivi muito, mas claro, eu li sobre, mas que os quadrinhos tentaram se adaptar a essa censura e virar outra coisa, sim. né? É porque é o que acontece primeiro nos Estados Unidos, né? É criado um código de ética. Um código de ética dos quadrinhos em que os editores se comprometem a atuar dentro daquilo. Por exemplo, não podiam aparecer as palavras, sei lá, terror, né? E aí, quem mais se ferrou com isso foram os quadrinhos de terror. Né? Porque aí, pô, aparecia uma cabeça cortada, não passa. E aí começa a sair um código na capa das revistas da Marvel e da DC, Comics Code Authority. Que aquele era Bom para criança. Exatamente. Tá. E os caras engabelavam, né? Davam umas... Engabelavam forte. E chegou a ter um código no Brasil. A gente tem um Confins do Universo, que é o segundo episódio que a gente gravou sobre censura nos quadrinhos. E eu chego a ler alguns artigos do código de ética. Era assustador, assim. Você, pensando no que acontece hoje, você fala assim, porra, cara, por exemplo, você não podia de maneira alguma ter um relacionamento homossexual num quadrinho. De maneira alguma. Nem sonho. Homem, mulher, de jeito nenhum. E nem também hétero transando. Tá? Não, imagina. Nem a pau. Não, era só um negócio... Peitinho de fora. Não existia ainda o conceito do quadrinho adulto, né? Tá. Aquilo era para criança. Mesmo. Quadrinho era para criança. Que mais, além era exatamente, era para criança. Porque assim, nos Estados Unidos chama comics, né? Então, e, aliás, é uma coisa legal para quem, de repente, não é um habitual consumidor de quadrinhos. Nos Estados Unidos chama comics, na Itália chama fumetti, fumetti é fumacinha. Por causa do balão. Aí tem, na Espanha chama tebeus, no Japão chama mangás, né? Em Portugal, banda desenhada, na França, banda dessinée, e no Brasil chama história em quadrinho ou gibi, né? Então, assim, em Portugal também se fala história aos quadradinhos. História aos quadradinhos. Aos quadradinhos. Então, assim, aí, por exemplo, na Coreia é manhua. Aí eu morro de rir quando eu digo, não, mas eu não gosto de quadrinho, eu só gosto de mangá. Você gosta de quadrinho. Porque mangá é quadrinho. Exatamente. Mas eu gosto só de comics. Não, você gosta de quadrinho porque mangá também é quadrinho. Tanto é que no Japão, se o cara pegar esse quadrinho, se ele pegar o quadrinho do Moebius, se ele pegar o Sandman, o japonês chama de mangá. Isso aqui é mangá. Só que é mangá americano. Eu acho que mangá é o quadrinho japonês, não. É como se chama o quadrinho lá. Então, essa é uma curiosidade legal. Mas, assim, o processo da formação do que eu estava falando do código de ética, isso vai impactar pra cacete na produção, inclusive no Brasil. Né? Porque no Brasil, quando você vê, se os americanos, que a gente sempre foi uma cópia do que eles faziam lá, tentava fazer aqui. Quando isso começa a acontecer, de chegar aqui, os caras, todo mundo com medo. E o Brasil teve uma grande tradição de quadrinhos de terror. Enorme. E aí, quando isso acontece, putz,